No outono do hemisfério norte de 1965, um alemão chamado Hans Gessler organizou um evento peculiar. Ele convidou nada menos que 800 pessoas para uma espécie de show de paranormalidade. Um médium iria demonstrar seus poderes ao vivo em um encontro no meio da Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha. Quem quisesse assistir à apresentação, porém, deveria seguir algumas regras. Gessler proibiu as pessoas de levarem lanternas, fósforos, isqueiros ou qualquer coisa que iluminasse o ambiente. Quando a apresentação começou, ficou claro por que ele teve essa precaução. Um parapsicólogo chamado Bender levou um dispositivo que permitiu que ele visse com clareza o que estava acontecendo no palco. Ele descobriu que a suposta médium não estava incorporando espíritos, e sim encenando tudo. Ela usava até barbas falsas para incorporar espíritos masculinos, e tinha um aparelho que mudava sua voz. A multidão que se meteu no meio do mato em busca de uma experiência autêntica não gostou nada de ser enganada. Gessler ficou com fama de charlatão e a médium precisou voltar correndo para casa. No caso, para o Brasil. Sim, ela e seus 2 ajudantes eram brasileiros. Aliás, eles ficaram conhecidos como os 3 brasileiros. Gessler pagou para que eles fossem à Alemanha. Deu tudo errado, mas isso não impediu o alemão de tentar faturar em cima deles uma última vez. Depois de tudo o que aconteceu, ele ainda teve a cara de pau de colocar à venda uma calcinha de lã verde que a médium havia esquecido. A médium que esqueceu a calcinha se chamava Dona Iris, e essa é a única referência que nós temos sobre quem eram os 3 brasileiros. Essa história maluca está em uma edição da revista alemã Der Spiegel de 1967. Por meio dela, ficamos sabendo também que a Dona Iris foi à Alemanha acompanhada de seu irmão e de um intérprete, e que o tal Bender usou um visualizador infravermelho para vencer a escuridão e desmascarar a armação. A matéria não deixa claro que tipo de equipamento exatamente era esse, mas o fato é que o evento foi um enorme fracasso. Curiosamente, a reportagem da Der Spiegel chama o Brasil de o país mais rico do mundo em espíritos. Seja lá o que isso quer dizer, o tal Hans Gessler admirava tanto os nossos médiuns que se deu o trabalho de levá-los à Alemanha só para impressionar seus colegas. O encontro fracassado na Floresta Negra não foi a primeira demonstração de apreço de Gessler pelo Brasil. O Hans Gessler foi o editor da revista O Outro Mundo. A publicação teve diversos nomes e circulou na Alemanha entre os anos 50 e 70. Sua linha editorial incluía ocultismo, espiritismo, paranormalidade e qualquer assunto correlato que seu editor julgasse digno de nota. Eu vou contar um pouco mais sobre quem era o Hans Gessler daqui a pouco, porque agora o que interessa é o seguinte. Pesquisando na internet, eu descobri que o Rudolf Schliemann foi um colaborador da revista. Como vocês escutaram no episódio passado, eu descobri que a edição de março de 1964 tinha um artigo assinado pelo alemão da Rua Emberê. Seu título era Espiritismo e Magia da Mata no Brasil. O problema foi que, a princípio, havia apenas um sebo em toda a Alemanha que tinha exatamente a edição que eu precisava. Eu tentei entrar em contato com ele de todas as formas possíveis, mas parecia grande o risco de eu não ter acesso a essa peça tão importante do meu quebra-cabeças. Até que uma colega descobriu um outro sebo que também tinha um exemplar. Com a ajuda de um conhecido que mora na Alemanha, eu finalmente coloquei as mãos no texto do Rudolf. Eu sou Daniel Lisboa e este é o 4º e último episódio de As Duas Vidas de Rudolf, um podcast da Paratopia Podcast Storytelling. Apesar de ter alcançado uma tiragem de 16 mil exemplares, a revista O Outro Mundo era uma publicação um tanto obscura, voltada a um nicho muito específico. Por isso, a primeira pergunta que me ocorreu foi: como Rudolf, morando no Brasil já há bastante tempo, sabia da existência dela? Como ele entrou em contato com a revista e se tornou um colaborador dela? Afinal, estamos falando de 1964.
Não é como hoje, em que você encontra qualquer publicação do mundo pela internet e basta mandar um e-mail para entrar em contato. A revista O Outro Mundo vem em fascículos, então, para ler o artigo do Rudolf, eu precisei comprar a coleção inteira de 1964. São edições que têm entre 200 e 300 páginas cada uma. Todas têm capa azul e branca e uma ilustração diferente para cada mês. São imagens que remetem a um universo místico, e algumas das ilustrações são um tanto sinistras. A do mês de maio, por exemplo, mostra uma freira bem fantasmagórica. Ela está toda coberta por um véu branco e carrega um buquê de flores. Na capa da edição de julho, vemos um homem deitado em uma poltrona. Ele observa uma espécie de espírito levitar através do raio de sol que entra pela janela. Na edição para a qual o Rudolf escreveu, a imagem é ainda mais abstrata. Mostra uma paisagem campestre, um muro baixo feito de pedras e um obelisco com inscrições em um alfabeto oriental. O artigo do Rudolf vai da página 218 a 222 e responde, ao menos em parte, uma das perguntas que temos feito até aqui. Qual era exatamente a religião do alemão da Rua Emberê? Como eu já adiantei, o título do artigo é Espiritismo e Magia da Mata no Brasil. Até aí, nada demais. É no subtítulo que as coisas começam a ficar estranhas. O Rudolf escreve que, por conta dos grupos de Umbanda, qualquer empregada doméstica se torna um perigo para os patrões. E emenda em uma pergunta: como isso é possível em um país oficialmente cristão? Vocês vão ouvir agora, na voz de Ivan Mizanzuki, o texto de Rudolf para a revista O Outro Mundo. O Brasil é um país onde espiritismo, magia e espiritualismo encontraram uma terra fértil, apesar da forte influência da Igreja Católica. Muitas pessoas que aparentam ser bons católicos durante o dia, à noite frequentam reuniões espíritas proibidas pela Igreja. Ultimamente, grupos de Umbanda inspirados por rituais africanos gozam de grande popularidade. Nesses rituais encontram-se de forma surpreendente muitas pessoas de pele branca, que não são apenas visitantes e pessoas carentes, mas que também são médiums. Os trabalhos ali realizados são denominados de macumba. Essa expressão veio de Moçambique e Madagascar, onde os povos indígenas celebram suas reuniões de magia embaixo da árvore macumba. Esses grupos possuem muitos seguidores entusiasmados de todas as classes sociais, pois em nenhum outro ato o sucesso de "seja feita a minha vontade" parece tão promissor quanto na macumba. Por isso, não há segurança frente a uma empregada doméstica, já que ela consegue encontrar na casa todos os utensílios necessários para um ato de vingança de magia negra. Assim, qualquer empregada doméstica demitida se torna um perigo, e pessoas descuidadas podem perder todos os seus bens e até a vida. Mas também se curam doenças por meio de um certo mesmerismo, com fumaça de charutos e cachimbos, prescrevem-se banhos de ervas e chás e utilizam-se as mais diversas formas de manipulação. Encontra-se ajuda também para a realização de negócios e para assuntos de amor e de ódio. Há pessoas dominadas por essas práticas em todas as situações de vida. Submetendo-se às leis da Umbanda, tudo vai dar certo. Até quando? Qualquer fazenda brasileira possui uma grande área livre, onde antigamente, ao lado de outros determinados trabalhos, os escravos negros celebraram suas festas africanas. Essa área é chamada de terreiro. O nome foi dado posteriormente, até hoje, a todos os lugares onde se realizam reuniões de magia negra. Nas cidades, aplica-se também o nome tenda. Os trabalhos espirituais da Umbanda são uma mistura de espiritismo com magia. Todos os líderes espirituais se manifestam por meio de médiuns, chamados de cavalos. Negros, indígenas e mestiços, representando as diferentes linhas e legiões. Além disso, há os espíritos naturais dos distintos elementos, com status de deuses e deusas.
a Umbanda contempla 7 linhas ou áreas de atuação para os espíritos. Cada área possui 7 legiões, e cada legião é dividida em 7 membros. A primeira linha é a das almas, e tem como líder espiritual Oxalá, comandando os 7 líderes de cada legião. A segunda linha é do elemento água, com a líder feminina Iemanjá. A terceira linha é do Oriente, liderada pela sabedoria. A quarta linha representa o reino dos minerais, com o líder Xangô. A quinta linha, liderada por Oxóssi, representa o reino das plantas. A sexta linha cuida das lutas e das brigas jurídicas, liderada por Ogum. A sétima linha é a linha dos mistérios, da magia e dos magos. Ela é a chamada de linha dos santos, liderada, porém, por pretos e velhos com incrível sabedoria e com grande habilidade. A língua usada por eles é difícil de entender, pois mistura o português dos escravos com palavras de línguas dos negros africanos. Para entendê-la, é preciso a ajuda de um intérprete, sempre presente em todos os trabalhos. As 7 legiões de Oxalá influenciam principalmente países, governos e governantes. As 7 legiões de Iemanjá protegem as mulheres, realizando e desfazendo trabalhos mágicos em rios, lagos e mares. Eles são os espíritos naturais do elemento água. As 7 legiões da linha oriental revelam aos seres humanos mistérios até então desconhecidos. A linha é composta pelas legiões dos hindus, dos árabes, dos japoneses, chineses e mongóis, bem como pelas legiões dos curadores orientais e dos guerreiros de raças extintas. São mestres das ciências ocultas, que frequentemente orientam os alunos do ocultismo. As 7 legiões de Xangô representam o reino dos minerais. Suas missões são a proteção da população humilde e pobre e a destruição de trabalhos de magia negra. São capazes de provocar fenômenos sísmicos e atmosféricos e podem influenciar tudo relacionado ao reino dos minerais. As 7 legiões de Oxóssi pertencem ao reino das plantas e estão dedicados à cura das pessoas por meio de massagens e ervas medicinais. Realizam e destroem trabalhos de magia dependendo do desejo do cliente e ajudam em reuniões espirituais na educação e dominação de espíritos malignos. As 7 legiões de Ogum são guerreiros que destroem trabalhos de magia negra e são chamados para a luta contra todos os espíritos malignos. A missão das 7 legiões da linha dos mistérios e da magia é proteger as pessoas por meio de trabalhos mágicos. Para entrar em contato com um desses seres, é preciso instruir médiuns para esse objetivo. Essa instrução é feita de uma maneira bem rude para nossos olhos, com o objetivo de que os seres manifestantes possam tomar posse total do corpo do médium. Assim, o médium perde totalmente a sua consciência, adotando expressões muito bizarras. Quem não possui nervos fortes pode sofrer sérios danos à saúde vendo essas pessoas possuídas dessa maneira. Há seres que, de forma bem bárbara, jogam o médium no chão ou batem sua cabeça contra a parede, a mesa ou o chão. Distorcem horrivelmente seus olhos ou os deixam sair da cabeça. Transformam a fisionomia da cabeça em uma caveira animal ou mandam o médium soltar gritos horrorosos. Os seres mais perversos e malignos até atacam o médium com um punhal, ou o mandam pisar em brasa, mastigar cacos de vidro, ou matar galinhas vivas para tomar o seu sangue. Nesse estado completamente inconsciente, o médium fuma charutos ou cachimbos e bebe cachaça, sem apresentar o menor cheiro depois. Os espíritos levam os aromas consigo. Médiuns que ainda se encontram em fase de desenvolvimento são colocados entre médiuns já desenvolvidos e girados por esses como uma rotunda para ficarem tontos e assim virarem presa fácil dos espíritos que querem tomar posse deles. Canções são entonadas para atrair a legião de espíritos desejada. Com isso,
os seres espirituais carregam o médium com sua eletricidade característica. Em consequência, essa começa a gritar, bater os pés e, aparentemente, morre asfixiado. O caminho de desenvolvimento dos médiuns da Umbanda passa por 4 níveis. Alcançando um certo grau de progresso, o chefe do terreiro ou da tenda, chamado de Pai de Santo, pega um pedaço de giz branco e marca 7 cruzes na testa, na nuca, no peito, na sola dos pés e nas costas das mãos. Mais tarde, o médium é batizado. O batismo é realizado pelo Pai de Santo e 2 padrinhos, que devem ser médiuns formados e ficar nos 2 lados da pessoa a ser batizada. Um médium segura uma vela acesa e o outro uma espada de São Jorge. O batista segura uma tigela com água do mar. O batizado se ajoelha na frente dos 3 e reza para os padrinhos espirituais do batismo, escolhidos por ele mesmo, e para seu anjo de guarda. Em seguida, os padrinhos escolhidos são convidados pelo mundo dos espíritos por meio de 2 pontos cantados, para que eles se manifestem nos médiuns. Nesse ato, os médiuns fazem o sinal de cruz sob a cabeça do batizado, um com a vela, o outro com a espada de Jorge. No mesmo tempo, o Pai de Santo joga um pouco de água do mar na cabeça do batizado. Nesse momento, os padrinhos de batismo espirituais se manifestam e o batizado sente sua vibração. Assim, a festa ganha um significado muito especial. O médium agora se torna uma criança da Umbanda e segue suas leis. Mais tarde, haverá outra cerimônia, a coroação. A coroa, tecida de alecrim, ruta, guiné e cravos brancos e vermelhos, é colocada na cabeça do médium. O Pai de Santo canta: coroa, coroa, essa criança da Umbanda. Coroa, coroa, para que ela vença na briga. Depois, haverá orações e canta-se o ponto do anjo Miguel. Com esse ato, a cerimônia é concluída. A 4ª cerimônia é a confirmação. Nela, os líderes e protetores espirituais se manifestam nos médiuns, revelando seus nomes, cantando o ponto para chamá-los, desenhando com giz o marco mágico no chão e comunicando para todos os presentes que assumirão a plena responsabilidade para o médium, desde que esse siga as leis da Umbanda. Há mais um passo que o médium pode realizar para aperfeiçoar o seu desenvolvimento, permitindo que ele trabalhe de forma autônoma ou como chefe de um grupo. Essa cerimônia é chamada de fazer a cabeça. Para isso, é confeccionada, sob cuidado do líder espiritual, uma corrente de pérolas de diferentes cores para o uso pessoal do médium, mostrando a legião espiritual a qual pertence. Na minha opinião, porém, é muito perigoso escolher esse caminho, pois equivale a um pacto que entrega o médium ao submundo espiritual. Isso pode ser percebido em casos de médiuns que querem se livrar das obrigações impostas. Muitas vezes, eles passam por acidentes, adoecem sem que um médico possa curá-los, ou são atormentados por visões, fantasmas ou falta de sono. Trabalhando como curador espiritual, conheço muitos casos dessas pessoas infelizes que, por muitos anos e sem êxito, procuraram uma saída dessa armadilha na qual estavam presas. Todos esses nomes bonitos, eles adoram usar nomes de santos cristãos, são como mantos falsos, usados por eles para camuflar o que eles representam de verdade. Apenas com a proteção máxima pode-se arriscar penetrar de forma ilesa nessa esfera, pois até nas palavras de Cristo percebe-se o poder desses seres da escuridão. Essa é a sua hora e o poder da escuridão. Desde que eu comecei a investigação sobre a vida do Rudolf, ficou claro que havia 2 grandes mistérios que eu precisava desvendar. Um deles era a ligação com o nazismo. Como vocês já sabem a esta altura, são várias hipóteses sobre essa relação, mas não foi possível chegar a uma resposta definitiva.
Já o lado místico-religioso do alemão ficou bem mais claro depois que eu li o texto que vocês acabaram de escutar. O texto do Rudolf é cheio de exageros, imprecisões e preconceitos. Para ficarmos só num exemplo mais inofensivo, é o caso da sua explicação sobre a palavra macumba. Nós vamos falar sobre esses problemas, mas o fato é que o Rudolf muito provavelmente era um adepto da Umbanda, ou, pelo menos, usava elementos da Umbanda em seus rituais religiosos na rua Emberê. Eu não cheguei a essa conclusão sozinho. Eu compartilhei o texto do Rudolf com João Carneiro, que vocês conheceram no episódio passado. Eu queria que ele esclarecesse e contextualizasse os preconceitos e imprecisões do texto. E também que ele me respondesse o seguinte: aquele era um texto escrito por um observador leigo ou por alguém que de fato entendia da Umbanda? João? E aí, Daniel, bem com você, querido? Tudo bem com você? Tudo certinho, graças a Deus. Beleza? O João já tinha me dito pelo WhatsApp que, para ele, o artigo do Rudolf confirmava que o alemão era um praticante da Umbanda. Mas, nesta conversa, ele esclareceu alguns pontos bem importantes. Como eu pretendo ler o artigo na íntegra no podcast, eu achei legal tirar algumas dúvidas pontuais aqui com você, para não ficar assim aquela leitura crítica. Por exemplo, que você se lembre aí, João, eu tô até com um artigo aqui, ele descreve muito, como eu posso dizer, como é a prática, né? Como são ali os rituais, que você se lembra. Ele foi correto nessa descrição ou você viu alguma imprecisão, alguma coisa que não tenha nada a ver ali? Cara, ele foi muito correto com a linguagem da época, né? As coisas de 7 linhas e tudo mais, isso era uma coisa muito, muito recorrente. Então, a gente tem que olhar a fala dele no recorte histórico que ele está inserido, né? Então, no recorte que ele está inserido faz todo sentido. Não tem nada ali de discrepante. Claro, se fosse um relato em pleno 2024, tem um viés preconceituoso, enfim, a gente vai entrar numa série de outras coisas, né? Por exemplo, a gente vai se falar de magia, espiritismo, alguma coisa assim, né? Eu ia entrar nesse ponto que eu acho que é interessante, né? Mas assim, quer dizer, aqui é o que você acabou de falar. Ele diz que a Umbanda contempla 7 linhas ou áreas de atuação, cada área possui 7 legiões, cada legião é dividida em 7 membros. Pelo menos para a época, eu não sei se isso mudou hoje, mas está correta, né? Então, essa descrição. Então, é que o recorte de correto ou incorreto é uma discussão que está mais para teologia do que para as ciências sociais ou para aquelas ciências que pesquisam religiões afro, tá? Eu, por acaso, sou especialista em teologia afro, mas eu acho que essa conversa mais teológica, a não ser que você tenha um interesse jornalístico específico na abordagem teológica, costuma ser bastante polêmico. Eu acho que assim, é meio que você entrar no buraco negro, porque assim, é quase que discutir qual é a Umbanda certa. Como vocês escutaram, as explicações do Rudolf sobre a Umbanda têm alguns anacronismos, mas, em linhas gerais, está correta. Isso não significa que o alemão não tivesse também uma imagem estereotipada e sensacionalista sobre a religião. Afinal, ele chega a afirmar que, no Brasil, todo patrão corre o risco de sofrer as consequências de uma macumba caso desagrade a um funcionário. O Rudolf também se mostra surpreso com o fato de haver brancos e católicos frequentando terreiros de Umbanda. Sua descrição de como os médiuns incorporam as entidades é extremamente gráfica e violenta, e o texto está cheio de expressões como trabalhos mágicos, magia negra e espíritos malignos. Associar a utilização da palavra magia negra à época com uma forma de racismo não me parece algo razoável. Então eu não tenho elementos para afirmar que ele era racista, religioso, né? Do outro lado, claramente a Umbanda é um processo de embranquecimento das religiões afro-brasileiras. Então é praticado por classe média alta, nos centros urbanos, né? Procura-se fazer um afastamento da ideia do orixá no contexto do candomblé e de outras tradições ditas africanas, né? Eu digo ditas porque a Umbanda também é um fenômeno africano, se a gente for pensar, mas existe essa certa, né? Então, nesse lugar mais estrutural, sim, nesse lugar mais estrutural, ele está praticando o mesmo racismo religioso que todos praticam. Então, assim, não dá para botar um holofote como se fosse uma abordagem exageradamente racista. É tão racista quanto qualquer umbandista
à época. Né? Quer dizer, o que você está dizendo é que a gente tem que tomar cuidado para não ser anacrônico, né? Exato. Cara, analisar religiões afro historicamente, não, pode ser que outras religiões também, mas eu não sou especialista, mas nessa que eu estudo, analisar religiões afro, por exemplo, Nina Rodrigues, um dos meus pesquisadores de religiões afro, né? Ele parte de uma ideia de nefrologia mesmo, de você estudar o negro como um ser inferior e a religião como um elemento central na constituição da identidade dele. Isso é uma coisa primitiva comparada à sociedade civil. Cara, Nina Rodrigues é uma referência da sociologia brasileira. Ele é uma das escolas de pensamento fundadora disso. Então, uma coisa o que Nina Rodrigues escreveu foi altamente preconceituoso, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Agora, não pode ser analisado pelo racismo como é percebido hoje. Também sem sombra de dúvidas. Não é? Então é um pouco desse lugar. Sim, ele está reproduzindo um racismo estrutural da época, num contexto religioso, e não tem nada nesse texto que dê um contraste de que ele está um tom a mais ou uma abordagem mais contundente que os demais. Para além da linguagem usada pelo Rudolf, outra coisa que me chamou a atenção foi o seguinte. Apesar dele apresentar a Umbanda como algo um tanto sombrio e perigoso, tudo indica que ele próprio se tornou um praticante dela. Aliás, não apenas um praticante, mas alguém com certo destaque. Será que ele foi um pai de santo? Teria o Rudolf misturado elementos da Umbanda com alguma prática europeia? E como um homem fechado como ele, que mal falava com os vizinhos, pode ter tido algum papel de liderança espiritual? Eu também conversei sobre tudo isso com o João. Inclusive, João, o que você está dizendo vai aí a um encontro que eu acho até que é uma hipótese que ainda não pode ser descartada, que é a de ele mesmo feito algum tipo de sincretismo nos cultos que ele fazia na casa dele, né? Boa provocação. Isso também você pode afirmar, hoje eu tô ousado, isso também você pode afirmar sem medo de ser feliz. A Umbanda, ela tem como autoridade máxima o seu dirigente espiritual. Então mesmo que eu sou o pai de santo, no caso eu sou mesmo, e aí eu faço você como meu filho de santo para ser pai de santo. Mesmo você sendo meu filho de santo, seguindo a minha linha e a minha tradição, você pode fazer inovações rituais na sua casa. Então, não só é o caso do Rudolf, mas é o caso da maioria dos pais e irmãs de santo de Umbanda, de criarem especificidades rituais, litúrgicas, teóricas para aplicar. Quando você vai para o candomblé, isso é mais difícil, assim, não dá para você inventar uma coisinha ali, porque isso pega mal, não soa bem, porque o reconhecimento no candomblé está muito pautado pela legitimidade da tradição que se passa. Na Umbanda está pelo carisma. Então, muito provavelmente, o Rudolf era um cara carismático. Muito difícil um líder espiritual de Umbanda não ter um carisma alto. João, é muito bom o que você está dizendo, porque assim, por tudo que eu consegui aí, né, que não é muita coisa, mas o que eu consegui traçar do perfil do Rudolf até agora, ele foi um cara, acho que eu te falei isso na época, ele foi um cara que ele não deixou parentes, né, ele não teve filho, tanto que ele deixou a casa dele pro casal de caseiros. A imagem que os vizinhos têm dele, porque tem alguns que moram até hoje, né, aqui onde ficava a casa dele, era de um alemão meio estranho que andava de branco, como eu te falei, que assim, cumprimentava, mas nunca teve relação com ninguém, nenhum vizinho. Então é engraçado, porque a imagem que eu criei do Rudolf é a de um cara antissocial, mas o que você está dizendo é que como líder religioso, ele provavelmente tinha um carisma. Exato, e aí é interessantíssimo porque essas coisas são aparentemente contraditórias. É muito comum uma pessoa não ser tão sociável. O meu pai de santo no candomblé quase não usa rede social. Agora, dentro da comunidade, cara, ele é uma figura central. Assim, é uma figura central mesmo, assim, a ponto de ele estar andando no terreiro e todo mundo olhar para onde ele está indo. Agora, você olha ele nas redes sociais, cara, ele quase não publica nada, quase não... Assim, então, quando eu falo de carisma, é carisma num contexto, no papel religioso, né? Então, claro, tem pessoas carismáticas que são carismáticas no mundo, né? No caso dele, eu acho que é mais focado, se é verdade essas suas fontes, que talvez uma coisa mais endógena, mas com certeza carismático. Então quer dizer que o Rudolf, aquele homem que morreu quase sozinho e mal falava com os vizinhos, era carismático. Pelo menos para aqueles que frequentavam sua casa em busca de uma iluminação espiritual.
uma linguagem extremamente preconceituosa sobre as religiões de matriz africanas, notadamente racistas, uma abordagem muito fenomenológica sobre as religiões e as práticas afro-brasileiras no Brasil, e tentando contextualizar, de acordo com aquele nosso papo no telefone, é importante observar que há um período histórico em que essa fenomenologia, digamos, espírita e afro-brasileira ganham muito espaço nas mídias. Esse é o Márcio Djagum. Ele é professor de cultura e idioma iorubá e pós-doutor em ciências da religião, entre outras qualificações. Ele também é babalorixá e conversou comigo sobre o artigo do Rudolf. A primeira impressão dele sobre o texto, como vocês ouviram, foi a pior possível. Mas, assim como o João Carneiro, o Márcio achou importante contextualizar a abordagem que o Rudolf fez das religiões afro-brasileiras. A gente pode lembrar de médiuns famosíssimos, né? Como aquele que recebeu o Dr. Fritz, fazia curas, José Arigó, ganhou até um filme recentemente, o próprio Chico Xavier, que vai num crescente a partir dessas décadas de 60, 50, 60. E um fato também que me chama muita atenção, que foi uma matéria publicada na revista O Cruzeiro, na década de 50, exatamente em 1951, a partir de um repórter fotográfico chamado José Medeiros. Ele fez publicar nessa revista, que era um canhão de audiência nesse período, cerca de 36, 38 fotos iniciáticas do candomblé, dando título a uma matéria que repercutiu enormemente, que era As Filhas dos Deuses Sanguinários. Isso ganhou uma notabilidade muito perversa pelo aspecto preconceituoso. Óbvio que as fotos iniciáticas, se comparadas às do Pierre Verger, que foi um importante etnólogo francês, divulgador, pesquisador do candomblé no Brasil e no mundo afora, as fotos são parecidas enquanto momento iniciático. Óbvio que eu não vou discutir qualidade, mas o ambiente litúrgico era muito parecido. Só que o Pierre Verger fazia uma abordagem respeitosa, cuidadosa, não preconceituosa. E a pegada do José Medeiros foi exatamente o extremo oposto, algo extremamente, altamente sensacionalista, haja vista o título da matéria. De acordo com Márcio, os exageros e distorções do artigo do Rudolf estavam plenamente alinhados com os preconceitos da época. Ele cita como exemplo essa reportagem da revista O Cruzeiro dos anos 50. Embora ela tenha focado no candomblé, dá para afirmar que seu impacto negativo se estendeu a todas as religiões afro-brasileiras. Só para se ter uma ideia do tamanho do estrago, a revista chegou a ter uma tiragem semanal de mais de 600 mil exemplares. E essa construção de uma imagem negativa não partia apenas da imprensa. Ainda tem um outro pano de fundo que possivelmente pode ter povoado a cabeça de um europeu no Brasil nesse período, né? A gente tem, em décadas anteriores, de 35 a 40, dois importantíssimos pesquisadores brasileiros que são as maiores referências sobre possessão até hoje. Um se chama Raimundo Nina Rodrigues e o outro Arthur Ramos. Nina Rodrigues publicou em 30 e o Arthur Ramos publica em 40. Os dois são psicanalistas, médicos, psiquiatras e produzem títulos muito preconceituosos com uma pegada cientificista sobre as possessões nos terreiros afro-brasileiros. E assim, as referências são as mais dantescas possíveis. Preconceito racial, um entendimento, uma explicação, vou botar entre aspas, psicologizante do transe. Então você veja, você tem, na prática, uma revista de maior audiência, com uma pegada sensacionalista contra. Você tem os cientistas mais importantes fazendo definições preconceituosas. Então as referências são as piores possíveis. As piores possíveis. Apesar disso tudo, a Umbanda não fechou as portas. Os terreiros de candomblé não fecharam as portas. E mais ainda,
essas pessoas que conheciam, como possivelmente o teu personagem, o Rudolf, que conhecia tanto, eventualmente, tanto o lado científico quanto o lado popular acerca da matéria, essas informações não foram suficientes para ele deixar de frequentar. Se você achou o texto do Rudolf sobre a Umbanda problemático, espere para saber o que o Hans Gensler escreveu sobre o assunto. Sim, o artigo do Rudolf termina com uma nota do editor da revista O Outro Mundo. Ela diz o seguinte: para espiritualistas e ocultistas europeus, a presente descrição das práticas de Umbanda deve causar uma reação altamente repugnante e levar à pergunta: por que até brancos a praticam? Mas não podemos esquecer as condições culturais e sociais nos países da América do Sul, e que nessa região, na maior parte da população, predominam a pobreza e a ignorância. Quem possui certa experiência de vida sabe o que uma pessoa é capaz de fazer quando passa por fome, doenças e uma vida de escravidão sem esperanças, sem enxergar uma saída de forma normal. Até entre nós, europeus, há muitas pessoas que, se tivessem essa oportunidade, fechariam um pacto com o capeta sem pensar duas vezes para alcançar dessa forma riqueza, prestígio e poder. A procura intensa por livros mágicos de todos os tipos é prova da veracidade dessa afirmação. Enfim, não há motivo para nós olharmos do alto com desprezo e sarcasmo para os pobres índios, negros e mulatos. Deveríamos nos esforçar para entender as causas que levaram a essas degenerações. A causa principal deve ser a falta de habilidade e o desinteresse das classes ricas e governantes de proporcionar ao povão uma vida digna ou, ao menos, suportável. Se isso acontecesse, não haveria mais terreno para essas práticas mágicas de desespero. O que acontece nesse âmbito da Umbanda pode ser descrito como um tipo de autoajuda a qualquer custo, daqueles que não têm nada a perder e tudo a ganhar, ao menos do ponto de vista deles. Eles não entendem que escolheram o caminho errado, que os levará ao abismo, pois não dispõem das opções de educação e de comparação necessárias. Não se pode culpar um pajé na selva africana de praticar de forma ciente a magia negra em conluio com Satanás, levando em conta que ele nem conhece o significado de Satanás no sentido cristão, e que as práticas realizadas por ele remontam a costumes ancestrais de séculos, até milênios. São aqueles sacerdotes negros e pajés da selva, um dia cruelmente sequestrados e levados à América, que trouxeram essa magia sinistra às Américas do Sul e Central, da qual se desenvolveram, junto a um cristianismo confessional mal entendido e superficial, as formas hoje entendidos como Umbanda. Quem quer condenar esse paganismo sinistro precisa se perguntar, como um ser humano pensante, por que as igrejas cristãs falharam em 500 anos desde Colombo em influenciar a postura pagã dos índios, negros e mulatos com a ética e moral cristãs. Com certo direito, isso pode ser chamado de um atestado de vergonha, já que na África e na Ásia, evangelizadas durante séculos, as coisas andam bem parecidas. Budistas, brahmanes, taoístas, mestres de yoga e praticantes de bahaísmo e de subud fazem hoje mais sucesso no ocidente cristão do que nos seus próprios países. Estou publicando o artigo do Sr. Schlissmann, pois acho que o ocultista e espiritualista europeu precisa conhecer o lado assombroso do trânsito com o mundo espiritual, ou melhor, oculto, para que ele possa se proteger e diminuir o perigo de escolher um caminho igual ou parecido. Nada mais fácil do que fechar um pacto com poderes astrais e elementares mundanos e malignos e alcançar dessa maneira alguns anos de satisfação superficial e riqueza. Mas, como no clássico Dr. Fausto, certamente chegará o dia no qual o aprendiz de feiticeiro receberá a conta e será levado pelo diabo, como diz a boca do povo. Enquanto uma pessoa se movimenta na área da polaridade e da dualidade, ele pagará o preço justo por tudo, pois ninguém escapará da lei cósmica de ação e reação,
desempenho e compensação, ainda que acredite que conseguirá. A não ser que saiu como uma pessoa perfeita, um santo, um adepto, um iluminado, da roda gigante de causa e efeito, e concluiu a união com o absoluto. Mas quem de nós pode dizer que está preparado para se arriscar em penetrar as profundezas das áreas do negativo? Então, muito cuidado com todas essas práticas de magia com a etiqueta "seja feita a minha vontade", em vez de "seja feita a tua vontade", como entendeu o Sr. Schlissmann com toda razão. Como vocês ouviram, o Hans Gessler não usa meias palavras para se referir à Umbanda como uma religião de selvagens e culpar os cristãos por terem falhado no processo de colonização. Não chega a ser surpreendente que um alemão dos anos 60 se refira assim a uma religião afro-brasileira. Mas vamos lembrar que o Gessler é aquele que levou 3 brasileiros para a Alemanha para tentar enganar seus conterrâneos. Ou seja, quando interessava, o Gessler não pensava 2 vezes antes de usar os tais selvagens em benefício próprio. O Hans Gessler foi uma figura curiosa, e tentar entendê-lo é importante para que a gente entenda também o Rudolf. Afinal, como é que esses dois se conheceram? Difícil imaginar que o Gessler iria publicar um artigo de um completo desconhecido. Além disso, eu vou bater novamente em uma tecla que me chama muito a atenção. O Outro Mundo era uma revista de nicho, e um nicho bem peculiar. Mesmo na Alemanha, é provável que a grande maioria das pessoas sequer soubesse que ela existia. Então, como é que o Rudolf, morando no Brasil há mais de 30 anos, sabia da sua existência e entrou em contato com Hans Gessler? A revista O Outro Mundo posteriormente mudou de nome para Esotera. Quando Hans Gessler morreu em 1993, a publicação fez um obituário chamando o alemão de pioneiro do novo esoterismo. O artigo afirma que, abre aspas, Hans Gessler foi, sem dúvida alguma, um dos conhecedores mais abrangentes e mais bem informados na área do esoterismo. A Esotera anunciou que Hans Gessler pôde celebrar seu aniversário de 80 anos em plena saúde. Assim, ele mostra, até em idade avançada, que uma das suas afirmações preferidas, um esotérico não adoece, não é apenas uma expressão. De fato, nunca precisou de ajuda médica. Aparentemente, foi a profunda satisfação que encontrou em seu trabalho, combinada com sua visão positiva da vida, que formaram a base para isso, emitindo tranquilidade e equilíbrio para todos. Você ouviu um trecho do obituário do Hans Gessler publicado pela Esotera. Segundo o texto, o alemão sempre cuidou do contato direto entre a revista e seus leitores. Em agosto de 1962, um desses encontros teria reunido 1.400 pessoas. O artigo não fala nada sobre o suposto golpe que o Hans tentou aplicar no público em 1965, mas dá para entender como o alemão conseguiu reunir 800 pessoas no meio da floresta. Por mais que sua revista fosse voltada a um público bem específico, aparentemente o Gessler de fato tinha muitos seguidores. Eu consegui o obituário do Gessler por meio do Instituto de Parapsicologia. Sim, essa instituição existe e fica em Freiburg, a mesma cidade onde ele viveu. E aí temos mais uma dessas coincidências bizarras que já apareceram diversas vezes na nossa história. Quando você pesquisa por Hans Gessler na internet, o nome que aparece em destaque não é o do editor, e sim de um general nazista, que viveu em Freiburg. Sim, essa informação também me deixou chocado. Lá no fundo, eu queria que o Hans Gessler nazista fosse o mesmo da revista. Mas, não, eles são apenas homônimos mesmo. Existem algumas citações ao Hans Gessler em livros de parapsicologia e fenômenos paranormais. Eu descobri, por exemplo, que é dele o prefácio do livro Telefone para o Além, do sueco Friedrich Jürgensen. O Jürgensen ficou conhecido por supostamente gravar vozes de espíritos. O Gessler ficou tão empolgado com a descoberta que chega a escrever o seguinte: quando estivermos aptos a ouvir a voz de Hitler, Stalin e outros expoentes da política, da religião,
da arte e da ciência, perceberemos que há muita coisa diferente capaz de modificar o nosso habitual de pensar e sentir. Para o Hans Gessler, qualquer um pode alcançar os mesmos resultados do Jürgenson. Basta ter um aparelho de rádio, um gravador e paciência. E o sueco estaria na mesma prateleira de grandes descobridores como Santos Dumont. Pois é, o Gessler cita o inventor brasileiro no prefácio do livro. Nós nunca saberemos como Hans Gessler e o Rudolf Schliemann se conheceram, mas eu tenho algumas suspeitas sobre essa relação. O evento com a médium brasileira na Floresta Negra aconteceu em 1965, ou seja, um ano depois de o Rudolf publicar seu artigo na revista do Gessler. Eu não acho nada improvável que o Rudolf estivesse envolvido, de alguma forma, na ida dos brasileiros à Alemanha. Aliás, quem será que foi o tal intérprete da médium Dona Iris? O Rudolf era alemão, mas falava português e morava no Brasil há muito tempo. Não é difícil imaginar que ele era um dos tais 3 brasileiros desmascarados no evento. Então, esse é um ponto interessante, né? Porque temos quase certeza de que não só ele se tornou um adepto, como o que tudo indica, ele era um pai de santo. Tinha ali um pequeno terreiro nessa casa, né? Então, assim, como que você... Eu acho que você ia começar a falar exatamente sobre isso, né, Márcio? Como que você imagina ou explicaria, digamos, essa mutação, se podemos dizer assim, né? O primeiro europeu impressionado, né, com algo muito diferente do que ele conhecia, e esse mesmo europeu virando depois um adepto, né? Isso... Não é um único. Eu vou citar, por exemplo, a Gisèle Cossart, que foi conhecida no Brasil como a francesa. Ela não nasceu exatamente na França, nasceu numa colônia africana da França, mas era branca, de olhos azuis, criada num ambiente requintado francês, mulher de um embaixador francês no Brasil, que se tornou uma mãe de santo conhecidíssima no Rio de Janeiro, exatamente nessas épocas, se não me falha a memória, década de 50, 60. Então você vê que muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu nessas décadas. Gisèle Cossart, cujo nome iniciático era Omindarewa, uma mãe de santo famosa, francesa, e assim era conhecida. Então, é curioso, porque os estrangeiros, de uma maneira geral, têm um fetiche muito grande sobre as brasilidades. E as brasilidades envolvem tudo que a nossa cultura, de alguma maneira, engloba. Eu estou falando de culinária, eu estou falando de ritmos, assuntos religiosas e espirituais. Isso está dentro de um fetiche do olhar estrangeiro sobre nós brasileiros e sobre a nossa cultura. Nós segregamos, nós brasileiros segregamos. Isto não faz parte de mim, isto é do diabo, isto é de Deus, nós segregamos. Mas o estrangeiro, no olhar externo, ele nos vê como um grande saco de gatos. Eles não fazem essa diferenciação, né? Então, eu acho, né, tentando descortinar esse seu personagem, eu entenderia que ele também foi tomado por esse fetiche, e possivelmente, quando entra no terreiro, ele descobre, além do fetiche, talvez um chamado ancestral, porque é possível. Nós discutimos muito o que é lugar do branco e o que é lugar do preto. Há, inclusive, uma discussão que não é recente, mas atualmente tem ganhado muito volume, sobre a legitimidade de se falar sobre, de se professar uma cultura de matriz ou de matriz africana, né? Quem pode? O branco pode? Isso se torna branquitude? É uma apropriação cultural, religiosa? Mas, enfim, o fato é que nós temos duas vertentes. Você tem um fenótipo, né, o que aparece, e tem um genótipo. O genótipo, em termos de ancestralidade, é inimaginável. E mais, quando você fala de religiosidades cujo cerne principal é o culto aos ancestrais, não há como remontar o DNA de sei lá quantas camadas, quantas dinastias do passado. Então o cara pode ter nascido na Alemanha, de pai e mãe alemã, e ter uma ancestralidade que de alguma maneira o conecta com isso. Eu confesso que gostei bastante dessa ideia que o Márcio compartilhou com a gente.
A de que, mesmo um branco alemão como Rudolf pode ter sentido um chamado ancestral quando conheceu a Umbanda. Mas eu também confesso que não contei logo de cara para o Márcio que o Rudolf havia sido um membro do Partido Nazista. Quando eu finalmente fiz essa revelação, o Márcio me disse algo que eu também achei bem interessante. O Rudolf, eu descobri que ele foi filiado ao Partido Nazista na Alemanha. Eu tenho a carteirinha de filiação dele. Não sei se ele se envolveu ativamente em atividades nazistas aqui. O que eu tenho é a carteirinha de filiação, né? Mas aqui é mais um elemento curioso, né, sobre ele. Podemos ter um ex-nazista que se tornou um bandista, né? Você vê que ele era um personagem complexo. O Daniel, veja só. A Umbanda, ela tem um poder pedagógico muito curioso. Muito curioso. Extremamente transformador, através de uma estratégia que pouca gente observa. Talvez exatamente por isso tenha resistido e tenha conseguido disseminar tanto os seus princípios. Eu não duvido que, além do Rudolf, outras pessoas preconceituosas tenham se tornado adeptos e adeptas da Umbanda. Não duvido. E a Umbanda não segrega. Ela não pergunta. Você entra no terreiro de Umbanda, você vai entrar lá na fila para falar com o preto velho. O preto velho não vai perguntar a tua religião. O caboclo não vai dizer que a partir de agora você está convertido. A pombagira não vai exigir que você contribua para aquela casa. Eles vão te ouvir e te ajudar dentro daquilo que é possível fazer. Né? Quando uma pessoa racista, homofóbica, machista entra no terreiro de Umbanda, ele de alguma maneira reaprende os seus valores, porque ele vai estar diante de um espírito que se apresenta como uma mulher dita de vida fácil e vai chamá-la de senhora. Dona Maria Padilha é a Dona Maria Figueira, é dona, e ele vai render homenagens, ouvir conselhos, oferecer presentes, festas. Então esse machista, consciente ou inconscientemente, ele vai sair desconstruído dali. Quando um racista entra num terreiro de Umbanda, bate cabeça e pede a bênção a um preto velho, não pode ser igual, ele vai ser diferente. Óbvio que a gente não vai referendar em momento nenhum qualquer atitude, conceito nazista. Racista absolutamente. Não tem o menor sentido. Agora, se ele realmente foi e se transformou, quem somos nós para julgar? E mais, se ele realmente foi e se transformou, isso fala muito mais sobre a Umbanda do que sobre ele. E eu acho que esse aspecto pode ser interessantemente avaliado, explorado no melhor dos sentidos, porque já está falando de uma religião poderosa que não apenas resistiu aos opressores, mas reverteu, para não dizer converteu, reverteu opressores. Isso é muito forte. Eu já estou no meu terceiro endereço desde que saí da rua Alfonso Bovero. Um deles foi um pequeno apartamento na rua Raul Pompeia, que também é perto de onde o Rudolf morava, lá na Imberê. E, por algum motivo, eu tenho um sonho recorrente, o de que eu ainda vivo no apartamento e ele é mal assombrado. Como costuma acontecer nos sonhos, isso não fica explícito. Eu não sonho com monstros e fantasmas. O que tem é sempre um vazio, uma espécie de presença ameaçadora que nunca aparece, mas que eu sei que está ali. Não tem nenhuma explicação racional para isso. Eu gostava do apartamento e sempre achei ele bem agradável. Mas os sonhos continuam e ultimamente vêm com 2 atualizações. Agora, é comum que eu sonhe também que o prédio foi demolido, ou que o apartamento tem objetos e quartos que eu não sabia que existiam. Nunca fica claro o que eles são ou o que significam exatamente, mas eu sempre acordo com a sensação de que eles guardavam algum estranho segredo
que também nunca é revelado. Talvez vocês fiquem com essa mesma sensação depois de escutar este podcast. A de que, por trás de tudo aquilo que já sabemos e que nos é familiar, existe uma verdade esperando para ser revelada. Um significado oculto que permeia toda a história e parece estar ao nosso alcance, mas escapa no último momento. O Rudolf Schliemann foi um alemão filiado ao Partido Nazista que veio para o Brasil, viveu uma vida muito discreta por 55 anos, não deixou descendentes e foi algum tipo de líder religioso, mesmo que apenas do portão da sua casa para dentro. Esse é o personagem que agora me vem à mente toda vez que eu passo pela Rua Emberê, e eu continuo passando por lá quase toda semana. Minhas lembranças de adolescência deixaram de ser apenas retalhos de memória unidos só pela minha imaginação. Afinal, uma pessoa de verdade viveu naquela casa abandonada. Alguém cheio de mistérios e contradições. Um membro do Partido Nazista que, ao que tudo indica, acabou se encantando por uma religião afro-brasileira. Uma pessoa que não formou família e mal falava com os vizinhos, mas que, como líder espiritual, talvez tenha sido importante para muita gente. Um homem discreto que, graças à obsessão pessoal de um jornalista, agora tem sua vida contada para todo mundo. Eu agradeço a todos que me acompanharam nessa jornada. Agradeço também aos amigos que me ajudaram a relembrar o que era possível sobre a casa da Rua Emberê. Aos vizinhos do Rudolf que até hoje guardam memória sobre o alemão. E aos especialistas que nos guiaram pelos muitos caminhos que o nosso personagem pode ter seguido em vida. As Duas Vidas de Rudolf é um podcast original produzido pela Paratopia Podcast Storytelling. A reportagem, o roteiro e a narração são do Daniel Lisboa. Edição e sonorização é de Luan Alencar. A produção geral é de Ira Croft e Paula Weinberg. Arte de capa, Linda Mídias Digitais. A direção é do Andrei Fernandes. Participação especial, Ivan Mizanzuki. Christoph Gunkel traduziu os textos em alemão narrados neste episódio. Agradecimentos especiais para Camila Mopsovich e Paulo Batistik.